Na geral e na real, primeiro vídeo de 2025. Pois é, gente, mais de 2 meses sem gravar aqui, né, para o canal. Me perdoe, me perdoe, me perdoe você que está aí, né, me acompanhando, né, ou você que está inscrito aqui no canal, né, e fica aí pensando, poxa, esse cara não grava vídeo, vou me desinscrever já, né? Pois é, gente, é que a vida é muito atarefada, muitas responsabilidades, né? Eu cuido de outros canais, cuido até de um canal, um amigo meu aí lá no Mato Grosso, né? Canal de pescaria, dito, né? Enfim, e além disso tem os assuntos do dia a dia, né? É. Pois é, hoje eu resolvi falar deste tema, esse assunto que é muito polêmico, né? Tem mulher até que fala, não existe homem fiel. Eu já escutei isso, né? Eu já escutei isso de muitas mulheres. Teve uma vez, lá nos anos 90, final dos anos 90, acho que quando era 98, ah, a cunhada de uma ex-namorada minha falou o seguinte para mim, olha, ela era casada, hein? Ela era casada. Falou assim, olha, se um dia eu conhecer um homem fiel, de verdade, eu fujo para ficar com ele. É isso mesmo, né. E muita gente fala, né, influencers, coaches, né, muita gente fala que, o ser humano não é monogâmico, principalmente os homens. Eu já ouvi várias pessoas falarem assim: "Olha, não, o homem é predador, ele sempre quer mais, ele tem uma mulher linda, maravilhosa, mas ele sempre quer mais, ele sempre quer mais", né. E eu tenho que aqui fazer uma confissão a vocês, assim, devo admitir isso, né. Eu calculo que entre 70, talvez 80, um patamar aí próximo de 90% de nós homens traímos. Sim, entre 70 e 90% dos homens existe a traição. A traição masculina é forte. E você, mulher, né, que talvez esteja aí namorando um cara que você acha legal, bacana, né? Talvez você pense assim: ah, o meu namorado, o meu noivo, o meu marido é fiel, né? Mas a diferença dele em relação à maioria, possivelmente, é que ele sabe fingir melhor do que os outros. É, eu, por exemplo, tive um chefe, né, lá no final dos anos 90, que ele pulava a cerca mesmo, ele pulava a cerca, né, ele viajava muito, mas quando a mulher dele, quando a patroa colocava esse cara na parede, ele sempre falava: "Não", jamais, ele negava. Eu acho que ele chegava até a jurar que não traía de forma alguma a sua mulher, né. Ele falou assim: "Olha, eu não apareço com mancha de batom na gola da camisa ou, né, na cueca, né, como alguns aí aparecem", né. Enfim, então, ele é um cara mais discreto, né, ele faz questão de preservar o casamento. Teve um cinegrafista com quem eu trabalhei na mesma empresa, né, que ele falava assim, ó, casado, hein, falou assim, ó: "Não, você tem que de vez em quando pular cerca, né, arrumar uma coisa fora, assim, por fora, só não pode apaixonar". E interessante que eu vi até mesmo um professor, né, um renomado aí, acadêmico, eu não vou citar o nome, né, enfim, mas eu vi o documentário, ele falando o seguinte, né: "Olha, as esposas são para serem as mães dos nossos filhos, as esposas são para a gente ter a nossa propriedade, para a gente ser sócio, né? Mas as amantes são
vulcões, elas transcendem as energias, né? A amante é, é algo carnal, é algo assim que ultrapassa a racionalidade, né? A amante é, vamos dizer assim, é a consagração da loucura, né? Então, vários homens fazem questão de ter um amante, né? Às vezes você talvez até conhece gente aí que eles são casados, mas não entre si. Eles são casados com outras pessoas e eles mantêm um relacionamento durante anos e anos e anos, né? E aí talvez alguém, né, depois de ouvir tudo isso aqui, se você está aqui ainda, você se pergunta assim, mas será que existe algum homem fiel neste mundo? Né? Porque às vezes até aquele que não trai, mas ele tem um desejo de trair, o desejo pelaquela vizinha, né? Ele vê uma vizinha ali, aquela vizinha que entrou ali, que mudou recentemente ali para o bairro, aquela colega de faculdade, aquela colega de trabalho, né? Mas ele tem um desejo enorme de pular a cerca, né? Às vezes não faz de medo assim, fala, poxa, mas eu posso perder o respeito da minha mulher, dos meus filhos, o que que vão pensar de mim, né? Porque o cara nessa hora ele não raciocina, né? Tem muita gente que não raciocina. Poxa, mas uma traição pode pegar muito mal, pode queimar meu filme, né? Tem gente que às vezes raciocina, tem outros que não, né? Outros simplesmente dão vazão aí à luxúria, ao desejo, né? Enfim, e não tem nenhum freio. É verdade, né? Isso acaba trazendo sofrimento. E há aquelas mulheres que, assim, elas se conformam, né? Assim, olha, isso aí é sem vergonhice do homem mesmo, então não adianta. Eu gosto desse canalha aqui, desse sem vergonha, desse vagabundo, né? E, e eu vou ficar com ele porque não adianta. Eu já escutei esse discurso também. Não adianta, porque homem é sem vergonha, é safado mesmo, então vai trair mesmo, não tem por onde fugir, então vou ficar com esse aqui mesmo, já que ele vai me fazer sofrer, pelo menos eu sofro com a pessoa que eu gosto, né? Então, muitas meninas aí, muitas mulheres pensam isso, né? E na realidade, gente, é assim, tem homem que até trai mesmo, né? Mas ele sempre tem aquela mulher assim como a preferida. E muita gente até fala assim: não, eu pulo a cerca, né? Eu traio a minha mulher, mas eu amo a minha mulher, mas gosto da minha família, temos casa, né? Temos um ótimo padrão de vida, a gente se dá muito bem, mas a amante é algo assim que eu preciso, né? É algo assim que tem a ver com tesão, né? Enfim, e algo que eu não tenho com a minha esposa, né? Então, muitos homens raciocinam assim, infelizmente, né? Eu conheci até mesmo um cara do Pará, numa viagem, né? Eu morava no Tocantins, e ele falava assim, ó, toda a vida eu sempre tive duas mulheres, toda a vida. Ele falou até assim, vou até repetir o que ele falou, toda a vida, no sotaque paraense dele, né? Toda a vida sempre tive duas mulheres, duas mulheres, toda a vida, né? Duas mulheres. Por que que ele falava que tinha duas mulheres? Porque ele falava assim, olha, se uma largar de mim, eu tenho a outra. E aí eu arrumo outra para sempre ter duas. Eu sempre tenho que ter duas mulheres. E no Rio, né, era o ano de 2018 ou 2019, eu conheci um taxista, eu tenho o contato dele aqui, né, quando eu preciso, né, me locomover ali pelo Rio, né, pelo Rio de Janeiro. Eu uso às vezes o serviço dele porque ele é um cara de confiança, ele conhece os hotéis, conhece tudo, né? Bem melhor. E ele me falou assim que. Ele falou só assim, ó. Eu, eu moro em duas casas, eu tenho duas casas, uma coisa assim. Você já entendeu, né? Falei, já. Não precisa dizer mais nada, né? Não precisa dizer mais nada. Tem duas casas e eu nem sei se as duas lá sabem dele, né? Não sei, talvez é meio cadinho. Gente, e é incrível que um colega de rádio me contou que inclusive estava passando aquela novela, né, o personagem Cadinho do Alexandre Borges, que tinha três mulheres,
O safado, sem vergonha, tinha 3 mulheres. E ele tinha um colega na rádio e estava passando exatamente essa novela. Olha só como que a realidade, né, se repete, né, aí, né. Vem lá da ficção e vem para a realidade. O camarada tinha 3, ele tinha a esposa e tinha mais 2, né. E ele, assim, ele não aparecia muito em redes sociais. Então, assim, se você tem um namorado, marido, noivo, não, tudo bem, né, eu sei que tem muita gente que é tímida e que não quer aparecer mesmo, tem gente assim, mas fica meio com o pé atrás aí, viu, mulher? É, fica com o pé atrás aí, porque esse camarada aí que não tira foto com você, não aparece, não quer não quer postar nada, né, nenhuma foto, é porque às vezes ele tem uma sucursal, ele tem um amante, você pode ter certeza. Às vezes ele tem até outra família, tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, né, e você tem um filho com ele, enfim, ou 2 filhos, e ele tem uma outra família e você nem está sabendo, né, e de repente a verdade vem à tona. Então, esse radialista, né, ele me contou que na rádio lá, não sei se era em Santos que ele estava trabalhando, acho que era em Santos, e aí tinha um camarada lá que enganava 3 mulheres, 3, o cara dá conta de 3 mulheres, enganar 3 mulheres. É, mas uma hora a casa cai, né? Uma hora a casa cai. Mas você talvez esteja se perguntando: existe ou não existe homem fiel? Olha, existe. Eu já conheci. São poucos, viu? Por isso que eu falei aí que 70 a 90% dos homens traem. Ah, e talvez você que é evangélica aí, né? Você que está numa igreja, talvez você pense, ah, não, mas lá na minha igreja não. Pois é, eu já vi relatos aí de adultérios, em igrejas, né. Então, assim, gente, olha, acontece em todo lugar, em igreja católica, no espiritismo, acontece entre ateus, né, em entre evangélicos, diversas denominações, por causa da natureza humana, né. E uma coisa nós temos que admitir, nós seres humanos sentimos atrações por outras pessoas, né. Você que é casado, você que é casada, você sente atração sexual, atração física. Às vezes a pessoa tem um jeito, assim, de falar, aquele cabelo, aquele sorriso, a voz, o jeito, né, a personalidade, e isso atrai, né. Agora, quem está casado, quem está com o seu parceiro, a sua parceira aí, tem que ter em mente o seguinte, né? Nós vivemos uma sociedade monogâmica, né, e que condena o adultério, né? O adultério é moralmente inaceitável, né? Embora algumas rodinhas aceitem e falem, não, é normal, as pessoas têm a sua liberdade, enfim, né? Mas existe sim. Eu diria para você que existe homem infiel, sim. Existe aquele homem apaixonado, dedicado, né, a uma mulher. E aí, talvez um espírito de porco vai falar: não, se ele é fiel, ela é que trai. Ela é a traidora, ela trai. Alguém trai aí nessa história. Eu me recordo até de um episódio da série A Vida Como Ela É, né? Baseada na obra de Nelson Rodrigues, que ia para o Fantástico lá nos idos de 1996, 97, por aí, sei lá, 95. E era um quadro bem caliente, né? Bem quente, com cenas sensuais, né? E, e ali tinha um episódio assim, né? Que o pai rouba a noiva, né? A mulher estava noiva do filho dele, né? E vai lá e rouba e foge com a filha. E ele tinha falado assim, não, então ela, o pai, né? O pai falou pro filho assim, então ela é que trai, quer dizer, a sogra do filho dele traía, segundo ele, né? Então, ele quis dizer assim que não existe ser humano fiel, né? Mas existe sim. Talvez você vai dizer assim, ah, mas existiu lá na época do meu avô, do meu bisavô, talvez existia, assim, meu avô era louco pela minha avó, o meu bisavô, o meu tataravô, né? E, e assim, eu já conheci histórias, inclusive, de gente mais idosa que falou assim, não,
Eu pulei a cerca, né, lá, né, era jovem e tal, aí a minha mulher perdoou e tal, né, enfim, porque a mulher quer geralmente preservar o casamento, né, quer preservar a sua família, né, quer, principalmente as mais antigas, assim, elas fazem questão de manter o relacionamento, né, manter o casamento. Embora alguns homens não, alguns homens até de meia idade, assim, 50 e poucos anos, né, 40 e poucos anos, aí o pessoal fala, é a crise da meia-idade. Não, é a traição da meia-idade, né? É a traição da meia-idade. Vamos falar o português correto, né? É a traição da meia-idade. Então, assim, gente, às vezes pode pintar uma brincadeira ou outra, mas, francamente, né? Traição é uma grande deslealdade, né, com a outra pessoa. E se você não quer que algo aconteça com você assim, né, não pratique, né? Não seja ativo nessa situação aí de você tomar a frente numa traição, né? Então é complicado, né? Isso aí a gente está falando de sentimentos, né? E tem até mulher que é vingativa, né? Vai lá e trai o camarada porque ele traiu, né? Ah, ele fez assim, também vou fazer. E é pior, né? A mulher vai ter relações com um cara que ela nem talvez sente atração, só por trair, só para se vingar, só trair por trair, né? Enfim, então não vá nessa, né? Não tente querer imitar a maioria dos homens, né? Mas existem, gente, embora alguns falem assim, poxa, achar um homem fiel talvez é mais difícil do que achar um político honesto, né? É algo muito raro, né? Pois é raro, mas francamente existe assim. Eu já conheci homens, né, que falaram assim, não, eu sou louco, eu sou apaixonado por essa mulher, eu jamais a trairia, jamais, né? Porque eu amo essa mulher demais, eu não quero jamais que ela fique magoada, ofendida, né? E alguns até falaram assim, não, eu tive a oportunidade já de trair, mas eu não quis. Por quê? Porque eu amo a minha mulher, né? Eu não quero trocar o meu relacionamento, a minha confiança, a confiança que a gente tem, o respeito, né? Tudo isso que a gente tem por alguns minutos ou horas de prazer, né? Então, eu quero preservar o meu casamento, o meu matrimônio, a minha família, né? Então, esse é o pensamento, né, que tem que ser realmente valorizado, né? Mas existe sim, existe homem fiel. Talvez 20%, 30%, 10%, mas existe sim, certo? Existe com certeza homem fiel, gente. Pode acreditar. É uma minoria. Se você é casada com um homem fiel, se você tem um relacionamento com um homem fiel, olha, agradeço, hein? Você é uma mulher de sorte, você é uma grande mulher. E também você tem que se valorizar, né? Você é uma grande mulher, porque você fez por onde você conquistou. É isso aí, mais um vídeo aleatório, certo? Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, se você vai assistir depois, daqui a um tempo, mas enfim. Se você gostou, inscreva-se neste canal, né? Na geral e na real, deixe o seu like, espalhe essa palavra. É isso aí, valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.